O que são associações de sono, né? São hábitos que a gente coloca no bebê, às vezes sem querer, que é o que eu chamo de paternidade acidental, que é a grande maioria das associações de sono ruins, que são aquelas que dependem de terceiros para que elas ocorram. A grande maioria delas, ela é causada devido à paternidade acidental. As mães acabam fazendo aquilo com o bebê porque é mais rápido, é mais fácil, na ânsia de querer fazer o bebê dormir logo. A gente acaba dando peito, acaba ninando, acaba, não sei, enfim, fazendo mil coisas. E aí, só que a gente não pensa no futuro. A gente não pensa que depois aquilo ali vai se tornar um hábito e vai ser mais difícil de tirar. E aí, uma vez que já virou um hábito, já virou uma associação. O bebê sempre vai depender daquilo para dormir, tá bom? Então, associações de sono são tudo aquilo que a gente precisa fazer até dormir, até adormecer de fato. Existem associações que a gente chama de boas, que são aquelas que não dependem de terceiros, ou seja, associações que auxiliam o sono, que ajudam a induzir o sono, mas que não dependem de terceiros. Vamos combinar, né, pessoal? Na imensa maioria das vezes, esses terceiros somos nós, mães. Então, assim, não dependem das mães para que ocorra. Por exemplo, ruído branco. Eu sou super fã do ruído branco. Quem me segue aqui há mais tempo sabe disso. Naninha pro bebê é ótimo. Apesar deles só pegarem a naninha, assim, se apegarem a ela mesmo, entre 8 e 9 meses, ela já pode ser introduzida antes, tá certo? Inclusive, quando seu filho tá mamando, você pode deixar ela assim perto de você e perto dele, para que ela vá pegando o seu cheiro. Isso também ajuda o bebê a se acalmar para dormir, tá certo? E a chupeta é uma faca de dois gumes. Porque quando o bebê já é mais velho, depois dos 7 meses, ele já sabe pegar a chupeta sozinho e botar na boca. Ela não depende de terceiros, né? Mas quando o bebê é novinho, entre ali 4, quando as associações são de fato estabelecidas, a maioria depois dos 4 meses, mas alguns bebês já podem ter uma associação estabelecida a partir de 3 meses, tá certo? Então a chupeta cai da boca, o bebê acorda, a chupeta cai da boca, o bebê acorda, a chupeta cai da boca, o bebê acorda, tu tem que ficar levantando não sei quantas vezes à noite só pra botar a chupeta na boca. Aí isso aí já virou uma associação ruim, porque o bebê tá dependendo de você pra botar a chupeta na boca dele, tá certo? E existem as associações boas que eu falei, que não dependem de terceiros para que ocorram. Então, durante a noite, o bebê consegue adormecer sozinho, da mesma maneira que ele dormiu no início da noite, tá? E as associações ruins. Quando eu falo aqui ruim, pessoal, é porque eu sempre foco na importância do bebê aprender a adormecer sozinho. Porque eu trabalho com os 4 hábitos básicos, que é sono, alimentação, higiene e ordem. Nós estamos falando aqui do sono. E faz parte, um dos alvos do sono é a independência na hora de adormecer, tá certo? Então, assim, para que o bebê tenha um hábito de sono bem estabelecido, ele precisa atingir todos os alvos. Então, ele precisa atingir o alvo de dormir de maneira independente. Então, quando eu digo associações ruins, são associações que atrapalham esse alvo, impedem que o bebê durma de maneira independente. Por quê? Porque ele tem associações que dependem de terceiros, ou seja, o bebê só sabe dormir na presença da mãe, na sua grande maioria das vezes, ou de outros. Quais associações são essas? O peito, a mais comum e a mais difícil de ser retirada, já sempre falo isso. Mas não é impossível, tá? Tudo tem jeito. Mas então, o peito, o colo com balanço ou sem balanço, tá bom? O ninado ou colo parada. Às vezes um tapinha, um carinho que você faz no berço, mesmo o bebê no berço, mas você fica ali fazendo carinho até ele dormir, tá certo? Que mais? Peito, colo, ninado, carinho, tapinha. A própria presença da mãe no quarto, tá certo? A presença da mãe é uma associação? É uma associação que causa bem menos dependência do que o peito. E ela é a última a ser tirada. A gente vai retirando uma associação por vez. A presença do quarto vai ser a última coisa a ser tirada. Mas ela vai ter que ser retirada, tá bom? Porque senão, cantar, sim, Andresa, cantar, tudo que a gente faz até o bebê dormir e que a gente não vai ficar fazendo a noite toda, é uma associação ruim. Porque toda vez que o bebê acordar, ele vai chorar, requisitando aquela associação, porque você ensinou pra ele dormir assim. Ele não sabe dormir de outro jeito, a menos que você ensine. Por isso que eu falo sobre a importância de educar
o sono dos nossos filhos. Se ele dorme de um jeito que é um hábito que você não quer manter, você vai ter que ensinar ele a dormir de outro, tá certo? Então, todas essas associações que dependem de terceiros para que ocorra são associações ruins. E assim, por que é importante o seu filho adormecer sozinho? Eu fiz até um post na semana passada falando sobre isso. Eu citei várias razões, tanto relacionadas ao bebê quanto relacionadas à mãe, da importância de um bebê saber adormecer sozinho, tá certo? A importância para o bebê, eu vou citar algumas aqui, mas o post está lá, vocês podem olhar com mais detalhes. Ele ganha autonomia, tá bom? E assim, criar filhos autônomos é criar filhos maduros. Porque, gente, vocês vão querer o quê? Uma criança para sempre na vida de vocês? Um adulto que é criança, que age como criança, Deus me livre, né? Igual tem esse movimento aí de adultos que são bebês com chupeta, fralda, que pra mim não tem nem palavras para descrever isso, mas não é o assunto da live. O nosso objetivo é criar crianças que vão crescendo e viram adultos maduros. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai ter que ganhar autonomia para fazer as próprias atividades da vida dela sozinha, de maneira autônoma, tá certo? Só que dormir é uma atividade que o bebê já consegue fazer de maneira autônoma desde que ele é bebê. Então, a gente vai estar propiciando, ajudando na autonomia dos nossos filhos, quando a gente ensina eles a adormecerem sozinhos, tá bom? A gente vai estar mostrando para eles que eles são capazes, sim. Então, a gente vai estar ajudando na construção da autoestima do bebê, porque todo ser humano, qualquer pessoa, fica feliz. Você não fica feliz quando você consegue fazer alguma coisa sozinho, com seus próprios esforços e etc? Fica. Seu filho também fica. Quando você ensina pra ele, mostra pra ele que ele é capaz de dormir sozinho e ele de fato consegue. Ele se sente capaz, tá bom? Então, autonomia, você auxilia na autoestima, na construção da autoestima do seu filho, porque você não cria um filho emocionalmente dependente de você, que isso aí no futuro vai dar muito trabalho, mas assim, inúmeros problemas, né? Adolescência, vida adulta, adolescentes e adultos emocionalmente dependentes dos pais, que já não eram mais pra ser, tá certo? Mas enfim, então você dá autonomia, dá independência pro seu filho, ajuda na construção, né, da sua autoestima para que ele se sinta capaz de fazer algo sozinho. Você melhora a qualidade do sono dele, porque, gente, privação de sono é terrível, né? Vocês acham ruim demais quando o bebê acorda a noite toda, que vocês ficam acordando sempre, vocês falam assim, nossa, eu tô exausta, privação de sono é horrível. Mas não é horrível só pra você, não. É horrível pro seu filho também. Tanto que a grande maioria dos bebês, pra não dizer todos, os bebês que acordam muito à noite não têm um sono de qualidade, eles não conseguem entrar em sono profundo, não conseguem ficar o tempo adequado da noite em sono profundo, que é o sono que verdadeiramente descansa, e eles não acordam descansados no início do dia. Tanto que a janela de sono deles é menor. A janela de sono de bebês que acordam muitas vezes à noite é menor do que uma janela de sono de um bebê da faixa etária, da mesma faixa etária que dorme a noite toda. Eles, na grande maioria das vezes, não conseguem fazer a janela de sono esperada para a faixa etária dele. E por quê? Porque eles estão cronicamente cansados. Então, se você ensinar o seu filho a dormir a noite toda, é um ato de carinho com ele. Você ensinar o seu filho a dormir de maneira independente, não tem nada de trauma, de não sei o quê. É um ato de carinho com o seu filho, porque você vai estar dando um sono de qualidade para ele. Ele vai acordar mais tranquilo, vai passar o dia mais feliz. Gente, eu não tô falando segredo nenhum aqui, não. Se você tem um filho que acorda várias vezes à noite, você sabe muito bem que durante o dia, às vezes, ele fica irritado, chora por qualquer coisa, faz mais birra, faz mais manha. É sono. Ninguém consegue viver direito com sono. Então, para que o bebê tenha um sono de qualidade, ele precisa saber dormir de maneira independente para que ele consiga ter uma noite contínua de sono, tá bom? É lógico que não é só isso. Eu não tô falando que é só, não, é só meu bebê saber dormir sozinho e pronto. Não, né, gente? Já sempre falo isso aqui. Tem que ter uma boa rotina, tem que fazer boas sonecas, tem que ter um ritual noturno bom, igual eu falei no início da live, com atividades relaxantes, tem que ter aquele ambiente pré-sono que vai diminuir no ritmo do bebê, tá certo? Mas também tem que saber adormecer sozinho, como se fosse assim, a cereja do bolo, entendeu? E aí ele vai ter uma noite contínua de sono, tá certo? E por que eu falo isso? Porque assim, esse negócio de noite contínua, saber adormecer sozinho, pessoal, é a única maneira que você garante
que o seu filho, na grande maioria das noites, é porque eu tô falando grande maioria porque bebês não são robôs, né, gente? Então, lógico que mesmo um bebê que sabe dormir sozinho, os meus filhos, por exemplo, aí eles nunca mais acordaram de madrugada. A Cecília é um caso à parte, tipo assim, ela nunca mais acordou mesmo, nem quando ela tava com infecção urinária com febre, ela acordou de madrugada. Mas enfim, o meu filho Miguel, ele acorda de madrugada, já acordou, ele dorme sozinho desde, sei lá, 3 meses de vida. E, não, assim, com a chupeta, né? Mas eu tirei a chupeta depois dos 6 meses. E aí, assim, mas já acordou quando ele for gripado. Eu lembro quando ele tem uns 9 meses, ele pegou uma gripe forte, nariz entupido. Ninguém consegue dormir de nariz entupido direito, não consegue respirar. Lógico que ele acordava de madrugada, entendeu? Então, assim, não quer dizer, não, fiz tudo, meu filho dorme sozinho, já rotina ajustada, sonecas boas, tudo perfeito, dorme a noite toda, pronto. Nunca mais vai acordar de madrugada. Lógico que não, né? Mas se um bebê não dorme sozinho, primeiro que ele vai acordar muito mais vezes de madrugada, tá? E ele pode até, quando ele tiver um pouco mais velho, e, por exemplo, se for uma associação que não cause tanta dependência, como, por exemplo, a presença. Um bebê um pouquinho mais velho, se ele não tiver um despertar muito intenso, ele pode voltar a dormir sozinho, né? Vamos dizer assim, sem perceber que a mãe não está lá. Só aquele breve despertar para mudança de um ciclo de sono para o outro. Mas e se o despertar for mais intenso? Igual vocês viram que eu postei nos stories, tá lá nos meus stories, a Cecília, na noite de sábado, de sexta pra sábado, tipo, meia-noite e 40, ela teve um despertar super intenso. Ela abriu o olho, sentou no berço e etc. Por quê? Não sei por quê, só sei que ela não chorou, então não era nada grave, tava precisando de mim. Foi apenas um despertar mais intenso, ela não tava com dor, não tava sentindo nada. Ela só despertou mais intenso, por algum motivo, mas ela estava dormindo sozinha. Ela foi lá e virou pro lado. Se ela tivesse naquele despertar ali, daquele jeito, que ela abre o olho, o bebê senta no berço, vira pro lado, vira pro outro, naquele despertar ali, se ela não soubesse dormir sozinha, se ela tivesse, por exemplo, a associação da minha presença, ela ia perceber que eu não estava no quarto, ia chorar. E eu ia ter que voltar lá só pra quê? Só pra ela dormir. Na verdade, ela não estava sentindo dor, não estava com algum incômodo, não estava com nada. Ela só precisava dormir porque ela não sabe dormir sozinha. Então, assim, adormecer de maneira independente é o único jeito também que garante que a grande maioria das noites o seu filho vai dormir bem, vai dormir a noite toda, vai dormir de maneira contínua. E ele só vai chorar, só vai te chamar se de fato ele estiver precisando de você. E não para qualquer coisinha, porque ele não sabe dormir sozinho. Entendeu? Então, se vocês querem ter de fato uma noite de qualidade, seus bebês precisam sim, e uma qualidade duradoura, né, que dura várias noites, seus bebês precisam sim dormir de maneira independente, tá certo? Então, assim, e vocês precisam ensinar. Isso eu queria frisar, assim. A live já tá nos finalmente, mas eu queria frisar isso no final. Vocês precisam ensinar, tá bom? Não fiquem com a falsa esperança de que o bebê vai aprender a dormir sozinho, tipo, sem nenhum esforço seu. Ele vai aprender a dormir de maneira independente por conta própria. Você não vai ter que fazer nada pra isso, gente. Isso não existe, porque sono faz parte de educação. E educar filho exige esforço para qualquer coisa que vocês forem educá-los. Inclusive para adormecer sozinho. Um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele não tem a menor capacidade, assim, não tem a menor maturidade cerebral para virar para você e falar: não, mamãe, eu entendi. Realmente é melhor para mim dormir sozinho. Eu vou ter uma noite de sono de melhor qualidade. Então pode deixar que a partir de hoje eu não preciso mais do seu peito para dormir. É sério. Isso nunca vai acontecer. Você acha que um dia o bebê vai virar pra você e vai virar a cara, não vai querer o peito e vai pegar a naninha, deitar no berço e dormir sozinho, sem você ter que fazer nenhum esforço. Isso não existe, gente. Os bebês, até porque eles não sabem fazer isso, porque desde que ele nasceu você ensinou ele a dormir no peito, ensinou ele a dormir ninando, seja lá como for. Eles nem sabem que existe uma outra forma de dormir. Então vocês precisam ensinar isso pra eles, tá bom? Então, por favor, não cobrem do seu filho, não coloquem o peso da noite ruim em cima do bebê. Se você não tá pegando o boi pelo chifre, assumindo as rédeas da sua responsabilidade como mãe e ensinando o seu filho a dormir sozinho, entendeu? Porque assim, eu vejo muito isso às vezes, e eu confesso que eu fico um pouco brava, assim, eu sou colérica, então às vezes eu tenho que tentar, como é que fala? Medir o meu jeito de falar, né, pra não ficar, assim, pra não ser grossa e tal, porque às vezes fogo, né, fogo é explosivo.
Então, às vezes eu tenho que tentar me controlar um pouco, mas eu fico um pouco brava, assim. Por exemplo, muitas mães, elas falam que não vão ensinar o filho a dormir sozinho, porque ele vai chorar, e não, que não gosta de ver o filho chorar, que não suporta ver o filho chorar, que não vai dar conta de lidar com o choro, e etc. E é verdade, quem me segue aqui há mais tempo também sabe disso. Reeducação de sono, eu, Alessandra, não acredito em reeducação de sono de verdade sem choro. Porque pode até ser que no início do processo não tenha choro, mas uma hora ou outra você vai ter que dar o passo final, você vai ter que dar o passo de sair do quarto, você vai ter que dar o passo de se afastar do berço, você vai ter que dar o passo de pôr no berço, aquele bebê que nunca dormiu no berço. Você acha que o primeiro dia que você for pôr ele no berço, ele não vai chorar? E como é que você vai ensinar o bebê a dormir no berço se você não pôr ele no berço, gente? Tem como não. É lógico que ele vai chorar, entendeu? Então assim, mas você tá ali mudando um hábito dele. E para mudar hábitos custa. E custa até para nós adultos. Só que a única maneira que o bebê sabe protestar, sabe manifestar insatisfação é com choro. Mas isso aí não significa abandonar o bebê chorando. E isso eu sou contra. Ah não, já que é pra dormir sozinho, eu vou tacar no berço, fechar a porta e só voltar no dia seguinte. Não é isso que eu tô falando aqui, né? Não mesmo. Não façam isso. Eu sempre friso aqui. Primeiro tem que ter rotina. Não adianta nada ensinar bebê a dormir sozinho à noite se ele não tem boa rotina, se ele não faz boas sonecas, se ele não come bem. Porque aí ele vai estar chorando de quê? De cansaço, de fome. Se ele não tá passando por nenhuma doença ou se o dente não tá nascendo, vai chorar de dor. Aí não, tá? Eu falo que reeducação do sono tem que ter choro, assim, vai ter choro, porque não tem jeito de mudar um hábito sem protesto. Só que você tem que garantir que aquele choro ali é só de frustração, tá bom? Porque ele quer o hábito antigo, porque ele não sabe de outra maneira, mas você vai estar ali acolhendo o choro, ensinando ele com a voz tranquila, mais serena do mundo. Tá tudo bem, meu filho, a gente só tá indo dormir. Você consegue dormir sozinha, mamãe vai te ensinar. Tranquila, tá bom? Mas você tem que ter certeza que é só frustração. Então, tem que estar tudo ajeitado. Rotina ajustada, soneca ajustada, alimentação tranquila, o bebê comendo bem. Se o bebê ainda não tem introdução alimentar, ele tem que fazer mamadas completas durante o dia. Não pode ficar com fome no início da noite, tá bom? Você tem que eliminar todas as outras causas de choro e garantir que é só frustração. E você vai estar ali acolhendo o choro para ajudar ele a passar por aquela frustração, tá certo? E aí você tem que pensar que você vai estar garantindo melhores noites de sono, não só para você, porque é óbvio que nós mães precisamos dormir bem também para conseguir aproveitar o nosso filho direito no dia seguinte, mas também pro bebê, tá certo? Então assim, muitas mães falam que não quero ter choro, não aguento não lidar com choro, não quero. Ok, porque assim, pessoal, eu tô falando aqui para as pessoas que querem reeducar o sono, né? Que tem esse desejo de tirar as associações de sono. Porque às vezes pode existir uma mãe que, não, meu filho dorme no peito, eu tô feliz assim, ele acorda 1000 vezes de madrugada, não me importo, eu gosto assim, eu não me importo de amamentá-lo várias vezes à noite, eu tô tranquila, ok. Se é bom pra você, se é bom pra sua família, tudo bem. A vida adulta é essa, né, gente? Fazer escolhas e lidar com as consequências. Se é isso que vocês querem, ok. Não estou falando pra você aqui. Estou falando para aquelas mães que estão cansadas, que estão exaustas, que realmente querem que o filho durma de maneira independente, para ter uma noite melhor de sono e etc. Tá bom? Para essas mães, não esperem que seus filhos vá aprender a dormir sozinho, assim, por conta própria. Como eu já disse, você precisa assumir o seu papel de mãe e ensiná-lo. Como você vai precisar ensinar várias coisas para ele durante a vida. Tá certo? Mas, se você não quer lidar com choro, se não sei o que, blá blá blá, não aguenta choro e etc. Tá, ok, também é uma opção sua. Mas, por favor, e é isso que me deixa brava, não façam isso de ficar reclamando, especialmente na frente do bebê. Ai, que eu não durmo, ai, que eu tô muito cansada, ai, que esse menino não me deixa dormir, que esse menino acorda a noite toda. Tem mãe que faz isso na frente do filho, gente. Ai, porque ele não dorme nunca, que não sei o que, acorda não sei quantas vezes. A culpa é sua, não é do bebê. O bebê é apenas um bebê. Ele está aprendendo o que você ensina pra ele. Se ele tá acordando a noite toda, é porque a culpa é sua. Porque você ensinou pra ele dormir daquele jeito, com aquela associação que depende de você. E sabe como que ele vai parar de acordar a noite toda? Quando você tomar responsabilidade pra si e ensinar ele a adormecer de outra maneira, tá bom?
Mas não culpem o seu filho por uma coisa que é nossa culpa. Então, por favor, não façam isso. Se vocês querem dormir a noite toda, vai ser difícil, vai, nossa, mas assim, foca no objetivo final, gente. E não são muitos dias, entendeu? Que você vai passar por isso. Eu sempre falo, para tirar cada associação, leva de 3 a 4 dias para serem retiradas. Foca que são poucos dias e que no final você vai ter o objetivo que você quer, tá bom? Tanto para você quanto para o seu filho. Eu acho que é isso. Acho que eu falei, né? Tudo que eu tinha. Eu até fiz uma listinha aqui para não esquecer de nada, mas já falei tudo que eu tinha para falar. As caixinhas, as perguntas da caixinha eu vou responder, tá bom? Não se preocupem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que tá aqui na live tem alguma dúvida sobre o assunto, quer perguntar? Pode ficar à vontade. Eu não sei se alguém já perguntou, eu não tava olhando pros comentários para não me distrair. Tava olhando algumas vezes. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Aí, assim, na live da semana passada, eu até falei, né, sobre o aulão que estava à venda ainda, para retirar as associações, que existem técnicas, também não pode ser de qualquer jeito, porque tem que ser do jeito certo para dar certo. Existem técnicas para retirar as associações de sono, e aí, pensando nisso, que eu gravei o aulão e coloquei à venda, né? Mas, infelizmente, o carrinho já fechou. Ainda não tem previsão. Eu pretendo abrir de novo sim um dia, mas de fato assim não tem previsão para quando vai ser aberto essa venda, né, essa reabertura do carrinho para vender esse aulão para retirada de associações, tá certo? Qual o horário ideal para colocar o bebê de 2 meses para o sono noturno? Um bebê de 2 meses 9 horas, 8h30, 9 horas, tá? Já ele pode dormir, tá bom? Mais ou menos isso, 9h30 no máximo. Tipo assim, 10 da noite eu só acho ok quando é recém-nascido, tipo, o primeiro mês de vida. Depois eu já acho cedo. Cedo não, desculpa, tarde. A Andresa, é possível educar o sono sem chupeta? Sim, é possível educar o sono sem chupeta. Com certeza é possível. Vai ter mais choro, né? Porque a chupeta é um cala-boca ali às vezes, mas é possível sim. Total possível. Inclusive, Andresa, na idade da sua filha, a Andresa é até minha aluna, né? Minha cliente na consultoria. Na idade da sua filha, a bebezinha dela já tem mais de 1 ano. Eu nem indico por chupeta. Então, é mais difícil assim. Não, o tempo é o mesmo. Entendeu? Tipo, o tempo que vai levar é o mesmo. Pra tirar qualquer associação, de 3 a 4 dias, independente se vai ter chupeta ou não, tá bom? Até porque a chupeta é uma associação que vai ter que ser retirada. Então, assim, na idade da sua filha, se a sua filha não usa chupeta, eu não indico pôr. Porque, assim, depois de 1 ano, nem é bom o bebê chupar a chupeta mais. Porque aí vai ser muito mais difícil de tirar a chupeta depois. E já começa a estragar a arcada dentária, enfim. Mas assim, para um próximo filho aqui em casa, eu tenho destaque falando sobre chupeta. Aqui em casa eu opto por usar a chupeta, uma escolha minha consciente. Alessandra, faço confusão de bico. Eu sei. Só que aqui em casa, Alessandra, nunca tive problema com confusão de bico. Nenhum dos meus filhos tiveram confusão de bico. E eles chupam chupeta desde novinho, tá? E mamam normalmente, tranquilamente. Cecília mamou até depois de 1 ano e eu desmamei porque eu quis. Tá? Não foi nada que ela largou por confusão de bico, nem nada. Eu quis tirar o peito dela. Senão tava mamando até hoje. Mas a chupeta eu uso, só que assim, eu uso até no máximo 6 meses. Depois de 6 meses eu tiro do sono noturno e depois de 8 meses eu tiro das sonecas e tchau chupeta. Porque depois de 1 ano é bem mais difícil, tá bom? De ser retirada. A Evelyn. Cheguei um pouco depois, existe como evitar essas associações desde recém-nascido? Sim, Evelyn, existe como evitar associações desde recém-nascido. Primeiro, fazendo uso das boas associações, ruído branco, para recém-nascido até 3 meses, até 4, charutinho, tá bom? Um ninho redutor de berço também ajuda a adaptar o bebê no ninho, que o charutinho vai ter que ser retirado, normalmente depois dos 4 meses. O bebê costuma dar uma regressãozinha de sono, mas assim, nada comparado à associação com o peito, associação com o ninar, tá bom? Ele já tá acostumado a dormir no berço, assim, então já é ótimo. Então, fazendo uso de boas associações e evitando as ruins. Para bebês recém-nascidos, tanto para sonecas quanto para o sono noturno, aconselho a técnica dos 4 S's,
tá bom? Acalmar antes de colocar no berço, se chorar, pegar no colo, acalmar, colocar no berço até que ele adormeça. Tem no IGTV, eu tenho um IGTV só sobre técnica dos 4S, que eu explico como que é essa técnica. Bebê de 5 meses tem autonomia para dormir a noite toda? Carol, bebê de 5 meses tem autonomia para dormir sozinho a noite toda? Não sei, porque fisiologicamente falando, um bebê de 5 meses ainda precisa mamar de madrugada, tá bom? Mas se esse bebê tem uma boa rotina, faz boas sonecas, tem um bom ritual noturno, sabe dormir sozinho no início da noite, ele vai acordar de madrugada se ele precisar mamar, tá? Mamar e dormir de novo, tá certo? Ele não vai ficar aquele bebê que não volta a dormir, etc. Vai mamar e dormir de novo. Vai botar, você vai simplesmente amamentar, botar no berço e voltar pra cama e ele vai ficar lá no berço e vai dormir, porque ele já sabe dormir sozinho. Isso é outra coisa também, gente. Muitas mães, eu já recebi várias dúvidas disso. Às vezes o bebê dorme no peito no início da noite. Ele tem associação com o peito. E aí a mãe quer tirar o peito da madrugada, quer fazer desmame noturno, sendo que no início da noite o seu filho dorme no peito. Gente, isso aí é uma tremenda sacanagem com o bebê. Você tá querendo que ele pare de mamar de madrugada porque você acha que ele não tá com fome, que às vezes ele não tá com, às vezes não é fome mesmo. Às vezes ele acorda, sei lá quantas vezes, só dá uma chupetada no peito, 5 minutos e volta a dormir. Isso não é fome, não. Eu sei que não é. Mas aí você vai tirar o peito da madrugada, sendo que no início da noite ele dormiu assim. Um bebê, ele tem que adormecer no início da noite da maneira que ele vai passar a noite inteira, para que de fato funcione. Então, se você quer que seu filho diminua o número de mamadas de madrugada, porque ele tá acordando demais, às vezes pela associação e não por fome, tire no início da noite, tá bom? Aí se depois que ele souber dormir sozinho no início da noite, se ele não parar de acordar de madrugada, aí você faz o desmame, tá? Mas antes disso, não. Então, cara, um bebê de 5 meses consegue ter autonomia para aprender a dormir sozinho tranquilamente. Agora vai depender do bebê, se ele vai conseguir ir a noite toda ou não. Um bebê de 5 meses, já fiz post sobre isso. É normal que um bebê de 5 meses acorde até 2 vezes antes das 5 para amamentar, tá? Então, se o bebê acorda 1 ou acorda 2, até aí é normal, tá? Não tem que fazer desmame noturno, não. Agora, existem bebês de 5 meses que dormem a noite toda. Aqui em casa, meus 2 filhos com 5 meses já dormiam a noite toda. Mas tem bebê que pode acordar. Isso aí não é que tá errado, não. Tá certo? Aí é de cada bebê. O que fazer quando o bebê de 9 meses acorda à noite chorando e fica em pé no berço? Eu sempre tenho que deitá-lo novamente para ele conseguir adormecer. Seu filho dorme como no início da noite? 9 meses tem um salto terrível, que é o 8º salto ali, que se mistura com angústia e separação. Então, é muito ruim, tem regressão de sono e tal. Mas como que Carolina, como que seu filho adormece no início da noite? Ele dorme sozinho no início da noite? Sozinho, no quarto dele sozinho, sem a sua presença no quarto? Para começar, tem que ser assim o início da noite. Então, se não é, tem que ser. Tem que tirar uma associação por vez. E aí você vai observar se os despertares noturnos permanecem. Se permanecerem, você só vai se ele chorar. Se ele ficar em pé no berço e não chorar, você não vai fazer simplesmente nada. Vai continuar deitado na sua cama, dormindo. Você só vai lá se ele chorar. Porque 9 meses é uma fase que eles têm um despertares intensos, que às vezes eles engatinham no berço, fica em pé, senta de novo. Mas às vezes eles ficam assim 40 minutos acordados, mas não choram. É por causa do salto. Se ele souber dormir sozinho, lógico, não ele vai chorar. Mas isso não vai fazer nada, vai ficar lá, deixa o bebê lá acordado, tá tranquilo. Minha filha, por exemplo, ela dormiu rápido, né, naquele despertar que eu pus nos stories. Mas se ela não tivesse dormido, ela ia ficar lá, até a hora que ela dormir. Na verdade, assim, eu nem sei de fato a hora que ela adormeceu, porque eu também parei de filmar, mas assim, parei de gravar, né, na câmera. Aí ficou lá, eu sei lá por quanto tempo, tá bom? Então, você vai lá só se chorar, e aí se ele chorar e ele já souber dormir sozinho, você vai deitar sozinho, que eu tô falando sozinho, sem a sua presença no quarto, sem nada, sozinho no berço, beijo, boa noite, tchau. É assim que tem que ser. E se ele já souber fazer isso, aí, se ele chorar, você vai lá, acalma o bebê, deita ele e fala, meu filho, tá na hora de dormir, mamãe te ama, beijo, e sai do quarto de novo. Entendeu? Porque ele já dorme sozinho no quarto dele, pra que você vai ficar lá com ele até ele dormir? Aí se ele chorar de novo, você entra de novo. Quantas vezes, Alessandra? Até ele dormir, tá? Salto é difícil.
Às vezes à noite vai ser ruim, mas foquem, não introduzam novas associações que vocês não querem manter depois do salto. Porque é isso que acontece. A gente tá cansado, a gente tá exausto, eu sei. Aí, por exaustão, porque eu não aguento mais, você vai lá e leva o bebê pra sua cama, ou fica no quarto com o bebê até ele dormir. E aí, o que acontece? O salto passa e o bebê vai precisar daquela associação. O bebê que já dormia sozinho, você vai ter que começar tudo do zero. Retirar de novo aquela associação que você pôs. Então, Carol, isso mesmo. 5 meses, acorda 2 vezes à noite, normal. Como tirar o peito da madrugada? Camila, o seu bebê não tem nem 3 meses de vida. Você não vai tirar o peito da madrugada, tá bom? Você vai... não vai pensar nisso, gente. Esquece. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deleta da cabeça de vocês desmame noturno antes da introdução alimentar. Deleta. Nunca vocês vão fazer desmame noturno antes da introdução alimentar. Aí, Alessandra, mas meu bebê, sei lá, tem 2 meses e acorda de hora em hora. É normal? Não, lógico que não. Não é normal, tá bom? Então, o que você vai fazer? O que é possível de ser feito? Você vai educar a rotina diurna, garantir boas sonecas, garantir mamadas efetivas durante o dia, não deixar aquele bebê fazer sonecas com mais de 2 horas durante o dia. Ele tem que mamar no intervalo máximo de 3 em 3 horas, contando da hora que ele começou a mamar, o primeiro peito, para a hora que ele termina, para a hora que ele vai começar a mamar o primeiro peito na mamada seguinte. Não é da hora que termina a mamada, é da hora que começa, sempre. Então, não deixar o bebê fazer mais de 2 horas de soneca. Oferecer sempre os 2 peitos, tá bom? Em todas as mamadas do dia. Mesmo que ele não aceite, você vai continuar oferecendo. E fazer boas mamadas, ter boas sonecas, ter um ritual noturno bom, dar banho sempre no mesmo horário, no início da noite, botar para dormir sempre no mesmo horário, tá? Ensinar esse bebê a dormir sozinho, assim, evitar associações de sono. Seu bebê tem menos de 3 meses, usar charutinho, ruído branco, se ele chorar, pega no colo, acalma, acalenta, faz a técnica dos 4 S's, depois deita de novo, fica do lado do berço com ele, não precisa tirar a associação de presença de bebê pequenininho, tá bom? Mas também não precisa ficar com ele no peito para ele dormir, nem no colo. Pode deixar ele dormir no berço, ensinar ele a dormir no berço, tá bom? Porque aí não é reeducação, é uma educação. E aí você vai ver quantas mamadas vão se manter durante a madrugada, tá bom? Mas um bebê, sei lá, de 2 meses, 3 meses, pode mamar até 3 vezes de madrugada antes das 5. Então, não vai fazer nada, tá bom? Não vai fazer nada. Depois de 6 meses, depois de 7, né? Mais ou menos 7, 8 meses, com uma introdução alimentar bem estabelecida, a gente pensa em reduzir mamadas na madrugada. Mas assim, antes disso, porque não tem como a gente cortar, porque... não tem como a gente saber se é fome, se não é. Então, mas eu garanto pra vocês, se vocês tiverem boa rotina, um bom ritual noturno, o bebê fazer boas sonecas, o bebê souber adormecer sozinho, porque tem isso também. A gente fala que a associação de sono é depois dos 3, 4 meses. Mas tem bebê, gente, de 2 meses, 2 meses e meio, que às vezes só vai conseguir dormir no peito, porque ele dorme assim todas as sonecas, ele dorme assim no início da noite, ele só dorme assim, ele só vai conseguir dormir assim. Então, todas as vezes, durante a madrugada, que ele tiver um despertar um pouco mais intenso, ele vai precisar do peito. Então, às vezes, nem vai ser fome, mas, como é muito novinho, a gente não vai se arriscar tirando mamadas. A gente vai tentar corrigir o que dá para ser corrigido. Bebê de 1 ano e 10 meses, demora 50 minutos para adormecer com a presença no quarto. Muitas coisas que, assim, né, precisam ser mudadas aí. Eu não sei, mas aí você vai ter que olhar. É rotina, tá bom? Como é que tá a rotina diurna desse bebê? 1 ano e 10 meses precisa de pelo menos uma soneca. O ideal é que essa soneca seja depois do almoço, tá? E esse bebê tem que ter no mínimo 4 horas de intervalo da hora que ele acordou da soneca para a hora que ele vai dormir o sono noturno. Então vamos supor que ele durma 8 horas da noite. A soneca tem que acabar no máximo às 4, tá bom? Tem que ter no mínimo 1 hora de tempo ao ar livre, mas com essa idade, quase 2 anos, eu acho 1 hora pouco, então 1 hora e meia de tempo ao ar livre, brincadeira ao ar livre, correr, gastar energia, senão afeta o sono, tá bom? Ele não dorme, vai demorar para dormir, porque ele não vai ter gastado energia o suficiente. Então é isso, sonecas tem que ser boas, tem que ter tempo de atividade ao ar livre, ritual noturno tem que ser relaxante,
tá bom? Tem que ser tranquilo. E você tem que tirar essa presença do quarto, tá bom? Uma hora ou outra. Tem outra coisa também, bebês com associações. Quanto mais velhos os bebês vão ficando, mais tempo os bebês levam para dormir com aquela associação. E peito, por exemplo, no início eles dormem em 5 minutos, né? Com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6, 7, 8, 9 meses, o bebê já demora muito para dormir no peito. 1 ano, 1 ano e meio, o bebê às vezes demora 40 minutos para dormir mamando, porque ele fica lá chupetando, ó, horas até dormir. Então, à medida que o bebê vai ficando mais velho, ele demora mais tempo para dormir com aquela associação. Então, retire associações. Quando retirar a presença do quarto? Depois de 6 meses. Assim, se seu filho já souber dormir sozinho, no berço, tranquilo, e você sair do quarto e ele não chorar, tranquilo, não chorou, não precisa de você, não precisa voltar, tá bom? Mas se a presença no quarto for uma associação, depois de 6 meses você pode tirar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, também outra que surgir, pode mandar na caixinha. Então é isso, beijos, fiquem com Deus.